Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Salmo 104. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje do livro da Sabedoria, capítulo 18, dos versículos 14 e 16, e capítulo 19, dos versículos 6 ao 9, nós temos uma reflexão acerca do silêncio, e tal silêncio que gera a salvação. Antes que a palavra se derramasse como fogo, Deus preparou o mundo com silêncio. Não um silêncio de ausência, mas um silêncio grávido, prenhe, semelhante ao silêncio da aurora antes que o sol rompa o horizonte, semelhante ao silêncio da liturgia antes do toque da campainha que anuncia a consagração. Os padres da igreja viam aqui uma profecia do Natal. Quando tudo repousava, a tua palavra onipotente, ó Deus, desceu do céu, conforme está no versículo 15. Cristo nasce no silêncio. Cristo se entrega no silêncio e Cristo ressuscita no silêncio. O agir de Deus não grita, move-se suavemente, mas transforma tudo. E hoje? O mundo vive ensurdecido por ruídos, notificação, opinião, polêmica, velocidade, ansiedade. Mas Deus continua descendo somente no silêncio. Quem não tem silêncio não encontra o Verbo. Quem não desacelera não percebe o fogo suave que se acende na alma. E na sequência, sabedoria apresenta a palavra como um guerreiro celeste, implacável, trazendo lança afiada. É uma imagem poética, majestosa, cheia de força. A palavra de Deus não é neutra. Ela fere e cura, corta e purifica, desinstala os soberbos e exalta os humildes. É espada que abre caminho, é luz que rompe trevas. Os judeus do Egito, quando liam este livro, lembravam-se da noite da libertação, o sangue nos umbrais, o passado apressado, a mão forte de Deus afastando o anjo da morte. Mas nós cristãos lemos com olhos novos a verdade que desce com lança é Cristo, cuja cruz é a espada que divide a história, cujo amor é a arma que derrota a morte, cuja ressurreição é o golpe definitivo contra o faraó do pecado. E na sequência, o capítulo 19 canta um dos momentos mais belos da Escritura. A criação inteira foi de novo modelada. O mar transformou-se em caminho sem obstáculos. Deus converte o impossível em estrada. Ele não apenas abre caminhos, ele transforma as próprias águas em chão firme. A travessia do Mar Vermelho é símbolo da Páscoa, do batismo, do renascer. A água que engole o inimigo é a mesma água que salva o justo. A água que destrói o faraó é a água que permite Israel caminhar. E no batismo também, o que é morte para o pecado é vida para o homem novo. E a sabedoria conclui: passaram saltando como cordeiros, como cavalos que galopam no campo. Não caminham com medo, caminham com alegria. A salvação não é um peso, mas uma aventura. Não é uma prisão, mas liberdade. E hoje também Deus quer transformar o teu mar fechado em estrada, mas ele age como em sabedoria. Capítulo 18. Primeiro o silêncio, depois a palavra. E só então o caminho se abre. Sem silêncio não escutamos, sem escuta não seguimos, sem seguir o mar não se move. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 18, dos versículos 8 a 1, depois de termos refletido sobre o silêncio
em sabedoria. Aqui o Evangelho nos mostra a condição humana necessária para entrar nos mistérios do silêncio profundo, do agir poderoso e do mar transformado. É preciso perseverar sem desanimar, orar até que o mar se abra, manter a fé mesmo quando o silêncio parece longo demais. E quando Jesus disse, é preciso orar sempre e nunca desanimar, é exatamente a orientação que precisamos para nossas vidas. A oração não é uma mágica ao qual nós rezamos e tudo se faz conforme a nossa vontade. Quantas e quantas vezes nós pedimos para que seja vontade de Deus, mas muitas vezes oramos querendo que a nossa vontade seja feita. E no Evangelho de hoje, Jesus traz a reflexão sobre a viúva e o juiz. No mundo bíblico, a viúva era símbolo do ser desamparado, aquele que não tem defesa humana. Ela representa todo fiel que traz apenas uma arma, a insistência humilde. O juiz injusto é a figura do poder indiferente que não teme a Deus, não se importa com o ser humano. Jesus exagera a descrição para mostrar o contraste. Se até um juiz desse tipo cede à insistência, quanto mais Deus, que é justo e misericordioso. E no texto está: faze justiça por mim, defende meu direito, intervém no meu favor. É o grito da alma diante do mar fechado. Mas algo muito importante desse texto é exatamente a pergunta final. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé? Jesus não elogia a fé fácil, ele questiona a fé perseverante, que continua acreditando mesmo quando Deus parece silencioso. E Santo Agostinho olha para isso com a voz antiga. A oração prolongada não é para mudar Deus, mas para mudar do coração daquele que pede. Agostinho ecoa o ponto central. A viúva não transformou o juiz, transformou a circunstância com sua perseverança. E assim também nós. A oração continua e contínua purifica o coração para receber aquilo que Deus já quer dar. Orígenes vai acrescentar que a parábola ensina que não devemos cansar o espírito, mesmo quando parece que Deus tarda, pois a demora é pedagogia para fortalecer a alma. E nesse sentido, se entendermos que há uma demora, não é abandono, mas formação. E no mesmo caminho de reflexão, São Gregório Magno, ele vai dizer: a perseverança na oração é o modo pelo qual o desejo cresce, e o desejo ampliado é capaz de conter o que Deus quer derramar. O mar só se abre, como vimos em sabedoria, quando o povo já deu o passo dentro da água. O coração é esse caminho, a oração é o passo. E São João Crisóstomo afirma que Deus não tarda porque ignora, mas porque vê que o pedido ainda não amadureceu no coração de quem reza. A viúva amadureceu sua confiança na insistência. Nós amadurecemos na espera. E podemos sempre nos perguntar o quanto nós estamos sendo insistentes. É preciso purificar a nossa fé e estruturar o nosso coração para que de fato entendamos o que estamos pedindo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.